Olá pessoal, paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar vocês agora para a gente meditar um pouquinho na nossa lição da escola dominical. Hoje, domingo dia 29, seria o encerramento da nossa lição. Nesse trimestre, nós estudamos a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho do Homem e o Filho de Deus. Nós aprendemos sobre a natureza de Jesus. Ontem eu estava lendo o capítulo 5 do Evangelho de João a respeito daquele homem paralítico que foi curado na beira do tanque. E achei muito interessante quando ele sai com a sua cama e ele é interrogado por que ele estava carregando a cama. Ele diz: o homem que me curou me disse, toma tua cama e anda. E os judeus perguntaram a ele: quem foi que te disse isso? E ele não sabia. E aí eu parei para pensar, aquele homem, ele recebeu a cura de Jesus, mas ele ainda não sabia quem era Jesus. Mais tarde o Senhor se encontra com ele no templo e fala com ele a respeito de não pecar. Às vezes nós queremos seguir a Cristo, mas nós estamos seguindo os nossos próprios desejos. Nós estamos seguindo uma imagem que nós construímos daquilo que nós queremos. Mas é muito importante que a gente venha conhecer o Cristo bíblico. Nós temos que conhecer o Jesus das Escrituras. O Evangelho de João, vou ler para vocês um versículo, capítulo de número 17 de João, versículo 3. Jesus ele diz assim na oração: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti somente, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, nós tivemos a oportunidade de aprendermos a respeito da identidade de Jesus, do ministério de Jesus, dos atributos de Jesus, e meditar também um pouquinho a respeito da volta de Jesus. Paulo ele escreve no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios a respeito da ressurreição, e ele fala que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós amamos a Cristo, nós seguimos a Cristo, não apenas na esperança de que a nossa vida aqui seja melhorada, mas nós sabemos que Ele é aquele que veio para nos salvar dos nossos pecados e nos dar uma vida eterna com Ele. Então nós amamos a vinda de Cristo, nós ansiamos pela vida de Cristo. Vamos então para um rápido resumo do conteúdo dessa lição. Nós começamos então a estudar a respeito da necessidade que nós temos de um Salvador. Se nós vamos falar de Jesus, o Salvador, Jesus ele só pode ser um Salvador para o homem pecador. Ele diz: eu não vim para os sãos, eu vim chamar os pecadores para a salvação. Não há necessidade de Cristo se não houvesse o pecado. Cristo, então, é o Salvador enviado para libertar o seu povo dos seus pecados. É aquilo que o anjo diz para Mateus, lá no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, o anjo diz para José. Mateus capítulo 1, versículo 21. E lhe dará o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus significa Salvador. Deus, então, ele prepara para nós um caminho de reconciliação. Ele estava, através de Cristo, satisfazendo a justiça. A justiça é a condenação pelo pecado. E ele estava, através de Cristo, satisfazendo a sua misericórdia, a graça, assumindo, o próprio Deus assumindo a culpa do pecado e pagando pelo pecado, nos trazendo a justiça de Deus. Então nós aprendemos lá a respeito da queda. Deus cria o homem, Deus coloca o homem no jardim, faz uma aliança com ele. O homem precisava cumprir um mandamento que era não tomar do fruto da ciência do bem e do mal. Através da tentação de Satanás,
o homem sente o desejo do ser igual a Deus e ele sente o desejo de provar aquele fruto. Deus havia provido para ele no jardim toda a árvore que ele poderia comer. Ele não tinha necessidade de alimento. Deus havia provido para ele a sua imagem e semelhança. Então ele também não tinha necessidade de querer ser igual a Deus. Deus já tinha dado a ele a comunhão. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha ao jardim para falar com o homem. O homem tinha os meios para não pecar, mas pecando ele se torna inimigo de Deus. Mas Deus, com misericórdia, vem até o homem. E aí Deus começa a fazer alianças com a humanidade para prover a salvação. Mas o propósito supremo de Deus era enviar Cristo Jesus, o Cordeiro morto, desde antes a fundação do mundo, para remir-nos do pecado. Então, a queda, ela trouxe o pecado para todos os seres humanos. Nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 3, e ele diz: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Nós vemos isso também no Antigo Testamento, quando o Salmos diz que, olhando Deus para a terra, ele não viu um justo sequer. Então o homem, ele tinha a necessidade de um Salvador. Porque o Salvador seria aquele que viria mediar a reconciliação entre Deus e o homem. E aí Deus envia o Verbo encarnado. E Cristo ele se torna um mediador perfeito, porque ele é 100% homem e 100% Deus. Por isso ele leva a nossa humanidade até a presença de Deus. E ele traz a imagem de Deus até a humanidade. Nós vemos também que Jesus ele é revelado como o Cristo, o Messias, profetizado no Antigo Testamento. E aí a lição 1, ela traz um ponto que fala especificamente das profecias do Antigo Testamento, que se cumprem na vida de Jesus como um sinal de que ele é o Cristo. Quando você lê o Evangelho de Mateus, é muito comum você ler o Evangelho de Mateus e dizer assim: e isso aconteceu para que se cumprisse o que disse o profeta. Porque Mateus ele está escrevendo para os hebreus. Mateus ele escreve seu evangelho para falar da vida de Jesus para o povo judeu. E ele está mostrando como a vida de Cristo se encaixa nas escrituras do Antigo Testamento. E aí nós vemos várias profecias que se cumprem no nascimento de Jesus. O seu nascimento em Belém, o seu nascimento pela Virgem, a sua fuga para o Egito. Então há muitos sinais que vêm se cumprindo na vida de Jesus. E aí a sua morte e a sua ressurreição. Nós vemos que quando Jesus, ele lá no capítulo 24 de Lucas, que ele se encontra com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, quando aqueles discípulos estão aborrecidos pela morte de Jesus, Jesus começa então nas Escrituras a mostrar-lhes que convinha que o Cristo padecesse e o Cristo ressuscitaria. Então nós vemos que o Antigo Testamento ele era suficiente para dar testemunho de quem era Jesus. Jesus ele fala também no capítulo 5 de João, quando ele fala para os judeus: vocês examinam as Escrituras porque vocês consideram que nela tem a vida eterna. Jesus ele está ali afirmando isso. E aí ele completa dizendo: são elas que de mim testificam. E é a mesma coisa que acontece com Felipe e o eunuco. O eunuco lá, ele estava lendo o profeta Isaías, que para nós é o capítulo 53 de Isaías, o sofrimento do Cristo, sim. E aí ele começa a dizer: entende o que lês? Não, como não vou entender se ninguém me ensine? E Felipe começa a mostrar nas Escrituras que Jesus era o Cristo. E essa passa então a ser a pregação dos apóstolos. Então as profecias a respeito de Jesus no Antigo Testamento ela tem uma importância muito grande para a fundamentação da fé dos primeiros crentes. E para nós hoje também. É que para nós é mais fácil, a gente já viu, conhece a Jesus, conhece a vida de Jesus, e aí a gente consegue encaixar aquilo que está lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento que nós já conhecemos. Mas imagine isso no princípio da igreja, quando Jesus se manifestou
né? A necessidade que eles tinham de ler a Bíblia que eles tinham era apenas o Antigo Testamento, e reconhecer ali que o ministério de Cristo era o cumprimento daquilo. É claro que isso é a ação do Espírito Santo que foi derramado sobre eles. Jesus, quando ele ressuscita, ele fala aos discípulos que enviaria o Espírito Santo, e a unção do Espírito Santo, a virtude do Espírito, viria capacitar. Lá no capítulo 16 do Evangelho de João, quando Jesus fala a respeito da vinda do Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo viria para ensinar aquilo que os discípulos ainda não estavam aptos para aprender naquele momento. Então a ação da Trindade na revelação de Cristo e da salvação dos homens, ela é fundamental. E aí nós vamos então aprender na lição de número 2 a respeito da humanidade e da divindade de Jesus. Isso é algo que às vezes é complicado na nossa cabeça, dá umas panes, né? Você parar para pensar em uma pessoa que ela é Deus 100%, mas uma pessoa que é homem 100%. Né? Eu te convido agora a pensar um pouquinho aí em exemplos da humanidade de Jesus na Bíblia. Sim, tem aquele outro também. E exemplos da divindade de Jesus. Então a gente vê que Jesus às vezes agia como simplesmente um homem e às vezes como Deus, até o ponto de os discípulos parar e dizer: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Se ele estava dormindo agora há pouco aqui, como qualquer um de nós poderíamos dormir. Então, a respeito da humanidade e da divindade de Jesus, existiam as doutrinas daqueles que diziam que Jesus ele não podia possuir um corpo. Os agnósticos, eles diziam que Jesus ele era um ser, ele tinha uma imagem corpórea, mas ele não era um corpo físico, material, real. Outros diziam que Jesus ele não podia ser divino, mas ele era um homem comum e que no momento do batismo ele recebeu o Espírito que o tornou com capacidades divinas e o divinizou. Né? Outros diziam que Jesus era metade homem, metade Deus, ora homem, ora Deus. E existem também outras doutrinas. A doutrina unicista, por exemplo, que diz que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são uma única pessoa, que não existem três, e que Jesus era uma revelação, uma forma da revelação do próprio Deus. Mas nós vemos no Evangelho a presença da Trindade. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas o conceito de Trindade, a ideia da Trindade, ela está presente nas Escrituras. Quando nós vemos, por exemplo, no batismo, Jesus está sendo batizado ali, o Filho, o Espírito está vindo e o Pai está falando: este é o meu Filho. Fora outras ocasiões que poderíamos citar aí, você pode pesquisar isso como seu trabalhinho de casa. E tem aqueles também que falam que são modalidades diferentes, né? Que Deus ele se manifesta em momentos diferentes, em modalidades diferentes. Mas as Escrituras elas são claras em dizer que Jesus é eterno, que o Filho é o Verbo que se tornou carne e habitou entre nós. O Evangelho de João, que começa assim, né? Esse texto clássico que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus, ele habitava desde o princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, e ele se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Logos, que é esse verbo, era um conceito grego que as pessoas tinham da razão. É o conceito grego do intelecto de alguém. E aí, João ele pega esse texto, essa expressão, para dizer: olha, o intelecto, a palavra de Deus, a razão de Deus, ela se tornou um ser e veio e habitou entre nós. Quando ele fala assim, ele se tabernaculou, quando ele diz, se fez carne, ele assumiu uma habitação, ele assumiu um corpo e se revelou ao ser humano. Esse é o maior de todos os mistérios.
A encarnação de Jesus é um mistério tão grande, tão profundo, e nós vemos nisso pela fé, e nós cremos nisso pelo testemunho do ministério dele, seu ministério profético, seu ministério sacerdotal, seu ministério real. Nós cremos que Jesus é a palavra de Deus encarnada. E que ele era sim um homem. Através do seu corpo físico ele teve fome, através do seu corpo físico ele dormiu, através do seu corpo físico ele foi ferido, ele sangrou, ele teve angústias e ele foi morto. E na sua divindade ele curou, ele falou as palavras de Deus, ele manifestou as obras de Deus, ele ressuscitou. Ressuscitou mortos e ressuscitou a si mesmo. Né? Então aí nós vamos para a lição que fala a respeito do ministério de Jesus. Ele fala desse tríplice ofício que Jesus tem. Né? Jesus Cristo. Jesus significa Salvador, Cristo significa ungido. No antigo hebraico era o Messias, que nós vemos nos profetas. E Messias também significa ungido, enviado, Cristo também. Ungido de Deus. Ungido para ser o quê? Ungido para ser o profeta, do qual desde Moisés, que testemunhou dele lá em Deuteronômio, dizendo que Deus levantaria um profeta no meio do seu povo, um profeta semelhante a ele, mas maior que ele, e aquele é a quem o povo deveria ouvir. Nós vemos que Jesus é um profeta porque ele aparece anunciando: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. A mensagem que Cristo aparece anunciando é essa. É o arrependimento para que os homens possam entrar no reino de Deus, entrar no domínio de Deus. Porque o domínio de Deus estava chegado. E não há um caminho de escape, de salvação, senão através dele. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como profeta, Jesus vem e ele se manifesta como a porta, lá em João capítulo 10. O evangelho de João é cheio de citações de Jesus se revelando a sua divindade, de forma como nós não lemos nos outros 3 evangelhos que narram acontecimentos da vida de Jesus, obra em milagres, parábolas, mas João ele descreve muitos discursos de Jesus a respeito da sua divindade. E quando Jesus ele começa a dizer: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Quando Jesus diz: eu sou a porta, e quem passar, quem vier vai entrar, vai sair da morte, vai entrar na vida. Quando ele diz: eu sou a luz do mundo, lá no capítulo 8, quando ele diz: quem tem sede vem a mim e beba, eu sou a fonte, no capítulo 7 de João. E é interessante quando Jesus está falando sobre isso naquela festa, porque aquela festa ela usava os textos do Antigo Testamento que os profetas falavam a respeito do manancial que haveria de vir para Israel. E Jesus ele se levanta e diz: quem tem sede vem a mim e beba. Quando ele diz assim, lá na morte de Lázaro, ele dizendo para as irmãs: eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele diz no capítulo 15: eu sou a videira, quem está ligado em mim tem a vida, porque flui a vida do Pai. No capítulo 6, voltando lá, ele diz: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Então, o ministério profético de Jesus ele é fundamental para nos revelar a sua pessoa e nos revelar a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí vem o ministério sacerdotal. O ministério sacerdotal de Cristo é aquele que nos garante a justificação pelo sangue. Como sacerdote, há 2 coisas que o sacerdote faz. O sacerdote representa e intercede, e o sacerdote oferece sacrifícios. Como homem, Cristo ele foi nos representar diante de Deus. E ele também ofereceu o sacrifício perfeito, mas não apenas sendo aquele que sacrifica, mas sendo a própria oferta a ser sacrificada. Ele se fez maldição por nós. O ministério sacerdotal de Cristo, você leia a carta aos Hebreus. E a carta aos Hebreus vai explicar muito claramente a relação dos símbolos da antiga aliança
com a vida e o ministério de Cristo, e principalmente o seu ministério sacerdotal, dizendo que ele se constituiu o sumo sacerdote perfeito, assentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Ele ofereceu a si mesmo e se tornou causa de uma eterna salvação. A salvação em Cristo, ela é eterna. Nós temos que descansar nele, ter a nossa vida entregue a ele de forma tal que nós tenhamos consciência dessa salvação eterna que Cristo nos oferece. Então, como sacerdote, ele nos representou diante de Deus, ele conquistou a justiça através do seu sangue pago pelo preço do pecado da humanidade. Como sacerdote, ele apresentou-se diante de Deus, derramado o seu próprio sangue, mas ressurreto, ele assentou à destra do Pai e ele intercede por nós eternamente. Ele se tornou um caminho, um acesso que nós temos a Deus Pai. Então o ministério profético de Cristo nos revela a sua pessoa, nos revela a vontade do Pai. O ministério sacerdotal de Cristo, ele nos traz a justificação, a redenção, a remissão dos pecados. E o ministério real de Cristo, ele se torna Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele distribui aos homens a justiça que foi conquistada com o seu sacerdócio. E ele reina e ele domina. E agora ele há de vir como rei. Ele já não vem mais como um profeta sofredor. Ele já não vem mais como um sacerdote ou como um sacrifício a ser oferecido. Ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para reinar sobre todas as coisas. Mas o reino de Cristo, ele já tem uma dimensão presente, ele já chegou a nós. Nós já estamos vivendo debaixo do reino de Deus. Nós já estamos vivendo sob o senhorio de Cristo. É maravilhoso nós dizermos que o Senhor é o nosso Salvador. Mas é maravilhoso nós dizermos que o Senhor é o nosso Senhor. É aquele que tem o controle da nossa vida, é aquele que tem o domínio da nossa vida, porque é aquele também que tem o cuidado da nossa vida. Se queremos crer em Cristo, receber a Cristo, temos que crer no Cristo profeta, temos que crer no Cristo sacerdote e temos que crer no Cristo que reina sobre nós. Como Paulo diz, já não vivo mais eu, mas a vida que eu vivo no corpo, eu vivo a vida pelo Filho de Deus. É Cristo que vive em mim. Depois, sobre o ministério de Cristo, nós tivemos algumas lições que entraram em detalhe a respeito dos conceitos de justificação, redenção, propiciação. Essas palavras, elas estão presentes no Antigo Testamento, geralmente nas relações sociais e civis, na libertação de escravos, no resgate de uma pessoa órfã ou de uma viúva desamparada. E essas palavras vão aparecer nas cartas dos apóstolos, falando da obra de Cristo, comparando o resgate que Cristo fez das nossas vidas. Pagando o preço pelo pecado, ele nos liberta da escravidão. Ele nos tira do desamparo, ele nos toma para seus. A adoção de filho. Nós nos tornamos filhos por adoção, pelo direito que Cristo Jesus concede a nós. Então, a respeito dos títulos de Jesus, ele se diz o Filho do Homem, que é a sua natureza humana. E Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, ou no capítulo 5, capítulo 2, quando ele fala assim, que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, o homem, que ele se tornou o nosso mediador. Outro título de Jesus que aparece nos evangelhos é Filho de Davi. Por que Jesus é chamado de Filho de Davi? Pesquisa, para você poder responder. Tá bom, vou responder. É que Deus havia prometido para Davi que Davi teria um reinado eterno. Havia os profetas, também leia o profeta Isaías, quando ele fala do rebento de Jessé, da raiz de Davi, que viria o rei, viria aquele que haveria de restaurar o seu povo, o pastor, o grande pastor de Israel, que traria salvação. Então, por isso que Jesus é chamado de Filho de Davi.
E nós vemos também na sua descendência. No capítulo 1 do Evangelho de Mateus, Mateus começa a falar da linhagem de Jesus, e nós vemos que ele faz José, seu pai terreno, adotivo, que nós falamos, era descendente de Davi, da família real de Israel, apesar de ser um homem comum, um carpinteiro, né? Porque a dinastia de Davi já não fazia mais parte da corte de Israel naquele momento. Depois nós falamos a respeito do poder e autoridade de Jesus, sobre os espíritos imundos, sobre os demônios. Vemos exemplos diversos dos evangelhos, quando Jesus ele expulsa demônios, quando os demônios clamam ao se aproximar dele, quando caem por terra para adorá-lo. Então nós vemos que a divindade de Jesus era conhecida e reconhecida pelos demônios. Eles conheciam o que se passava ali no mundo espiritual, sabiam do seu juízo. Tem até aqueles que clamam, né, sabendo que não era chegada a hora de juízo, por que Jesus estava ali? Para atormentá-los, né? Então, o nome de Jesus tem autoridade sobre os demônios. E isso também, Jesus dá essa autoridade aos seus discípulos. Ele dá aos discípulos a autoridade de expulsar demônios, e nós vemos isso no ministério apostólico. E no nome de Jesus não há mal que possa resistir a este poder. A salvação ofertada por Cristo. Nessa lição falou muito a respeito da abrangência universal da salvação de Cristo. Da abrangência universal no sentido de que o Evangelho ele deve ser pregado. É o propósito de Deus convocar as pessoas à salvação através da pregação do Evangelho, que vai trazer a fé que vai salvar. Essa lição ela combate um pouco a ideia da predestinação, né? Ela fala a respeito da oferta da salvação para os fiéis. E fiéis aquele que crê em Cristo e que se arrependeu de seus pecados. Quando Jesus diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí então vai entrar em questões, né? Eu não quero aqui criar atrito entre diferentes linhas teológicas, né? Mas nós, como arminianos, cremos que Deus ofereceu a salvação e que Deus deu ao homem a liberdade de escolha. Nós não cremos na graça irresistível e na predestinação. Então, nós vemos que para nós, aquilo que a Bíblia fala de eleição, Deus está elegendo um povo, Deus está elegendo coletivamente os fiéis. E que Deus oferece a palavra do Evangelho para que as pessoas possam ouvir o Evangelho, crer no Evangelho e se arrepender de seus pecados e se tornarem filhos de Deus. É claro que esse quebrantamento, esse arrependimento também vem do Espírito Santo. Essa graça é oferecida através da mensagem do Evangelho. Existem muitos detalhes teológicos a respeito disso que nós não vamos entrar aqui nesse momento, mas se é um assunto que te interessa, procura pesquisar sobre isso, vamos conversar sobre isso num outro momento, paralelo à escola dominical. E aí então nós temos a lição que vai falar a respeito das curas no ministério de Jesus. O poder de Jesus tem para curar. Jesus, o poder de curar o corpo e curar a alma. Jesus, nós vemos no Evangelho diversos exemplos de cura. Você pode pensar em algum agora aí? Tem esse também. Sim, e aquele outro. Né? Então nós podemos citar exemplos diversos do poder de cura que Jesus tem. Mas essa lição ela vem chamar a nossa atenção que nós temos que ter o cuidado também de cuidar da nossa saúde. Não adianta a gente achar que eu creio em um Deus que pode curar, um Deus do impossível e vou viver de qualquer maneira, achando que Deus tem a obrigação de me manter saudável para sempre. Nós sofremos consequências dos nossos erros. É interessante que essa lição aqui, ela vai falar muito a respeito do nosso compromisso com Deus e da nossa fé, e ela cita Naamã como um exemplo. E é interessante citar Naamã como exemplo, porque Naamã é do Antigo Testamento.
Mas Cristo, o poder de cura de Cristo é o poder de Deus, que é presente desde o princípio. E nós vemos Naamã, um homem que ouviu a respeito do poder de cura do Deus de Israel. Ele foi até lá, teve uma experiência de restauração da sua saúde e do seu corpo, e isso o levou a crer no Deus de Israel. Então a cura ela é importante como um sinal para os incrédulos. Nós vemos que o milagre de Deus ele acontece por compaixão, e o milagre de Deus acontece para a glória de Deus. Então nós não podemos apenas ser clientes de Deus, pessoas que estão lá querendo um milagre o tempo todo, mas nós sabemos que somos também aqueles que vivem o milagre como testemunho do poder de Deus e do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E a lição 12, ela fala a respeito do código de ética. O código de ética pregado por Jesus, ele vai na contramão do mundo, vai na contramão dos nossos desejos muitas vezes, vai na contramão do nosso ego principalmente. Se você ler os capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, você tem ali o sermão que Jesus fala a respeito de conduta, da forma como os homens no mundo vão nos ver, vão nos olhar. Ele fala a respeito da religiosidade aparente simplesmente, que não agrada a Deus. E ele fala a respeito de uma forma de vida que está além da justiça religiosa e aparente, simplesmente, mas é algo que está lá dentro. Sobre amar o inimigo, abençoar o que se nos persegue, dar a outra face. Mas, se nós dissemos que somos cristãos, seguidores de Jesus, evangélicos, pessoas que vivem no Evangelho, nós temos que buscar viver da maneira como Cristo nos ensinou a viver. A respeito dos adultérios que saem do coração, quando ele fala, né? O que sai é o que contamina, porque é do coração que saem as traições, a violência, a morte, tudo, essas coisas, todo ato que nós praticamos é porque saiu de lá de dentro do nosso íntimo. E Deus, ele quer nos fazer nova criatura em Cristo. Ele não quer fazer da gente pessoas melhoradinhas, boazinhas, mas nos transformar. Isso significa assumir uma postura de lutar contra nós mesmos, vencer a nossa carne e viver segundo a vontade de Deus. Então leia os capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus. Leia o sermão que Jesus está falando. Ele fala ali a respeito das bem-aventuranças, né? Da uma maneira que nós teríamos para viver uma vida feliz, como luz, como sal. Ele fala a respeito da prática das esmolas, do jejum, da oração. Fala a respeito do adultério. Fala sobre a nossa relação com o inimigo, o perdão. Depois ele vem falar a respeito das nossas ansiedades, dos nossos desejos por juntar tesouros aqui na terra. Nos ensina a confiar em Deus, a buscar o reino dos céus. E aí então nós temos a lição que fala sobre a segunda vinda de Jesus para encerrarmos. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 27 diz assim: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Será que nós paramos para pensar a respeito da vinda de Jesus? Nesses dias que nós estamos vivendo essa situação tão ameaçadora, né, que atinge todos os países do mundo, algo que a gente nunca imaginou viver, paro para pensar, qual é a nossa relação com este mundo aqui? Como é que nós vivemos num mundo que nós dizemos que vai se acabar, sabemos que Deus vem para restaurar todas as coisas através de Cristo Jesus,
mas no mundo também que nós o servimos, um mundo que nós também temos que cuidar, um mundo que nós temos que cultivar. Então a nossa relação, ela tem duas faces, né? Tem dois lados da nossa relação, é dupla a nossa relação com este mundo. É de negação, sabemos que somos peregrinos, sabemos que nossa vida aqui é temporária, que esse mundo pode se acabar em um momento, a vida humana é frágil, mas a nossa relação também de serviço, de saber que foi Deus que criou os céus e a terra e que pertencem a Ele, e que Ele nos colocou aqui para trabalhar, para cultivar, para produzir e para glorificar o nome dEle até que Ele venha, até que Ele queira. E quando Jesus ele foi ao Pai, lá no Atos capítulo 1, aqueles anjos aparecem ali dizendo às pessoas: esse Jesus que vocês estão vendo ir, ele virá.